Rapaz. Eu estou aqui agora recebendo uma das maiores autoridades em Brasil, em patriotismo, em Amazônia. E muita gente talvez até comece a me criticar, dizendo: ah, mas ele era esquerdista, ele é esquerdista, ele era comunista, foi ministro de Lula. Mas eu tenho muito orgulho de ser amigo dele, de privar da amizade dele e de ouvir suas ideias. Estou aqui com Aldo Rebelo, acabei de receber o livro dele, veio aqui me visitar. Seja muito bem-vindo aqui na Vila Taturé, Aldo. E eu sempre gosto de lhe ouvir. E nós estamos aí, hoje, o dia 8 de janeiro, é um dia emblemático para o Brasil, né? Um dia que aconteceu um movimento que repercutiu nacionalmente. Eu queria que você falasse um pouco sobre o 8 de janeiro e comparasse, como você me disse, com um evento que já houve na Câmara quando você era presidente da Câmara. Gilson, uma alegria poder estar aqui com você nas Alagoas. Sua terra, né? Minha terra, sou alagoano, com muito orgulho, mas sem nenhum complexo de superioridade. Me considero igual a qualquer brasileiro de qualquer outro estado. Então é muito bom encontrar com você aqui na nossa querida São Miguel dos Milagres, que eu conheço desde os meus tempos de menino. Eu era presidente da Câmara, Gilson, em 2006, 2005, quando houve uma invasão da Câmara, depredação, quebraram tudo, foi uma tragédia. Entendeu? O que é que eu fiz? Era presidente da Câmara, dei voz de prisão aos invasores, aos depredadores, que destruíram desde caixa eletrônico, patrimônio, bustos. Desde voz de prisão, eles foram recolhidos, foram autuados, mas eu nunca chamei aqueles depredadores de terroristas, nunca disse que eles queriam dar um golpe de Estado. Os baderneiros, né? Eram baderneiros, desorientados, prendi inclusive o chefe deles, que era um conterrâneo seu lá, o Bruno Maranhão. Mas eu sabia qual era a dimensão daquele episódio, tá certo? Queriam fazer um protesto político e escolheram o lugar errado, que era o Rio de Janeiro, também como um movimento de desespero, né, de gente que merece punição. Você não pode invadir nem depredar patrimônio público. Merece ser identificado, né? Todos, inclusive, os que entraram. Todos punidos. Com imagens, né? Por quê? Porque invadiram repartições públicas, depredaram, mas dizer que aquilo foi uma tentativa de golpe, tá certo? Que aquilo era uma articulação golpista, nós conhecemos o que é uma articulação golpista, a história nos ensina o que é necessário, a política, o apoio institucional, o apoio diplomático, o apoio militar, o apoio social, como o caso de 64, que foi apoiado pelo comando das Forças Armadas, não foi por um outro oficial subalterno, foi o comando das Forças Armadas, foi a Embaixada dos Estados Unidos, foi a CNBB, a mídia toda apoiando, os governadores dos principais estados, o governador do Rio de Janeiro, de São Paulo, de Minas Gerais, do Rio Grande do Sul. Aquilo foi uma articulação golpista, aquilo ali foi um movimento de desespero que merece ser identificado, punido, mas que foi transformado, infelizmente, num instrumento, né, de disputa política e ideológica que prevalece até hoje no Brasil, ainda dividido e ainda desorientado. É isso aí, Aldo. E hoje o presidente Bolsonaro acaba de ser convidado pelo presidente Trump para ir à sua posse nos Estados Unidos. Qual a significância disso, você acha, para o Brasil? Eu creio que o Supremo Tribunal Federal, ao confiscar o passaporte do ex-presidente Bolsonaro, eu inclusive conversei em São Paulo com alguns amigos. Eu digo, alguém acha que existe risco de evasão, risco de fuga, que o ex-presidente vai fugir do país? Eu acho que esse risco não existe. E por que então o Supremo mantém o confisco de um passaporte? A não ser a exibição, naturalmente, de força de uma instituição, uma corporação muito forte que é o Supremo, diante de outra, que é a corporação da política. Ou seja, ele é um ex-presidente da República, ex-deputado de 6 ou 7 mandatos, não oferece risco
de evasão furto ou de evasão e não tinha nenhum motivo para ter o seu passaporte confiscado. Eu acho que o Supremo Tribunal Federal poderia chegar a essa conclusão, devolver esse passaporte e deixar um ex-presidente da República livre para cumprir a sua agenda de convites internacionais, como outros. Mas eles chegaram a confiscar também o passaporte do ex-presidente do Lula, foi confiscado quando ele estava preso, e da presidente Dilma também. Dilma não, do Michel Temer. O ex-presidente Michel Temer. Aliás, por um juiz de primeiro grau. Eu acho que isso são exageros, para usar uma palavra amena, do Poder Judiciário. Que está hipertrofiado em relação hoje, né? ao mundo da política. O Poder Judiciário hoje está muito fortalecido, hipertrofiado pela própria Constituição, né, Aldo? Houve, na verdade, uma deformidade da relação entre os poderes. O Poder Executivo encolheu o papel dos presidentes e dos ex-presidentes, ampliou-se a função do Poder Judiciário, principalmente do Supremo, que pode dizer se um presidente pode ou não nomear o ministro, como aconteceu com a presidente Dilma, como aconteceu com o presidente Temer, ou a nomear até um delegado de polícia, como aconteceu com o presidente Bolsonaro. O Supremo pode impedir que o Executivo contingencie orçamento de um ministério, como aconteceu recentemente com o Ministério do Meio Ambiente. Eu acho que essa relação entre os poderes precisa ser reequilibrado. O Supremo não pode ser o poder de tudo. É preciso restabelecer o equilíbrio entre o Executivo, o Legislativo e o Judiciário, porque sem isso a democracia vai padecer da credibilidade necessária para o seu exercício. E o que nós mais precisamos hoje, Aldo, no Brasil é a união dos brasileiros, né? A gente ia acabar com essa agenda importada, o woke para dentro do Brasil, de divisão de brasileiro, porque o nosso país unido não tem para ninguém, bicho. Nós somos o país mais rico do mundo. Nós temos uma Amazônia que está aqui, o Aldo é uma das pessoas que mais entende de Amazônia no mundo, que foi inclusive ministro da Defesa na época e conhece como poucos a Amazônia. Foi quem escreveu o pacto, como é o nome? O Amazônia, a maldição de Tordesilhas, a cobiça internacional. Exatamente. E foi na época que criou o Pacto Ambiental no Brasil, né? O Código Florestal. O Código Florestal aqui no Brasil. E ele tem várias observações, uma dele é muito pertinente. Por exemplo, a interferência hoje de algumas autarquias brasileiras, como as autarquias que cuidam do meio ambiente, como é o IBAMA, por exemplo, que travam muita coisa, junto até com o próprio Ministério Público, né? Isso mesmo, Aldo. E o ideal seria refazer isso daí constitucionalmente, com instrumentos constitucionais, para que esses organismos dessem parecer. Exatamente. Não é que o IBAMA e o Ministério Público param quase tudo, eles param tudo mesmo, tá certo? Na Amazônia, o Ministério Público, Gil, funciona como uma espécie de aparato jurídico das ONGs. A assessoria jurídica das ONGs na Amazônia é o Ministério Público. Se um produtor rural precisar de um advogado, ele tem que contratar. Se uma ONG precisar de um advogado, ela bate na porta do Ministério Público e é atendida como se fosse parte legítima do processo. O IBAMA é controlada por interesses internacionais. Todo mundo sabe disso, que o IBAMA é controlado por um comitê de ONGs, o Ministério do Meio Ambiente da mesma forma, a FUNAI do mesmo jeito, o Ministério das Populações Indígenas do mesmo jeito. Nós temos na Amazônia um governo paralelo, exercido pelas ONGs, de dentro dos órgãos do Estado brasileiro, de dentro das corporações. E o que eu penso é que no caso do IBAMA, nas obras de infraestrutura de interesse nacional, estradas, rodovias, ferrovias, hidrovias, pontes, investimento privado ou público que gera emprego, paga tributos e gera exportações, o IBAMA deve dar um parecer, mas a palavra final deve ser do Congresso. Por quê? Porque virou uma corporação controlada de fora do país, controlada por ONGs, e que não tem mais legitimidade para definir o que deve ser de interesse nacional. O IBAMA faz o parecer,
Como o Tribunal de Contas faz o parecer, mas quem aprova ou não as contas do governo é o Congresso. No caso do IBAMA, deve fazer o parecer e submeter isso ao Congresso Nacional. Da mesma forma, a FUNAI, demarcação de terra indígena, deve ser uma atribuição do Congresso Nacional. Tá certo? A FUNAI faz um parecer, mas o Congresso, que tem a representação de toda a sociedade, que vai ouvir todos os setores interessados, é quem deve ter a palavra final. Do contrário, o Brasil vai desperdiçar todos os recursos que tem à sua disposição, no caso da Amazônia, a fronteira mineral, a fronteira da agropecuária, a fronteira energética, as reservas de água doce, de biodiversidade, tudo isso o Brasil está desperdiçando por causa da ação dessas corporações controladas de fora do Brasil. E como é que você vê, Aldo, você como um dos políticos mais experientes do Brasil hoje, a conjuntura para 2026, que está chegando aí, está bem pertinho na próxima eleição? Eu vejo como um grande desafio a união de amplas forças partidárias, políticas, sociais, econômicas, intelectuais, acadêmicas, capazes de remover os obstáculos ao desenvolvimento do Brasil. E remover os obstáculos ao desenvolvimento do Brasil é remover esse grupo que está no poder, que é quem tem impedido o desenvolvimento do Brasil. O Brasil só tem um problema, Gilson. O Brasil não tem 3, 4 ou 5 problemas. Eu vejo o debate. Qual é a prioridade do Brasil? A educação, é a saúde, é a infraestrutura, é a segurança? Nada disso faz sentido se o país não voltar a crescer, se o país não voltar a se desenvolver. Então nós só temos uma prioridade, fazer o país voltar a crescer. E com a ação dessas corporações que impedem o investimento público e privado, o país não vai voltar a crescer. Diga-se de passagem, do país mais rico do mundo. O país mais rico e mais promissor. Ninguém no mundo tem o que nós temos. Quem é que tem essa Amazônia com todos esses recursos naturais, com todas essas potencialidades que nós temos, com a capacidade de dobrar a geração de energia em pouco tempo, só com as quedas d'água que nós temos nos rios da Amazônia, com a fronteira da agropecuária que nós temos na Amazônia, com a biodiversidade que nós temos na Amazônia, tudo isso paralisado e imobilizado. Você tem o caso da margem equatorial, enquanto a Guiana... A Guiana está pegando o nosso petróleo do subsolo. Porque o petróleo, o lençol, o depósito de petróleo não conhece as fronteiras não que o homem criou. Não conhece fronteira por baixo da terra. É. A fronteira que o homem criou, ela é uma convenção. Embaixo, o petróleo vai para todo mundo. Se você não tira o seu, o outro vai tirar o vizinho dele e o seu. O vizinho é o que está acontecendo com a Guiana. Nós não usamos o petróleo da margem equatorial, porque o diretor do IBAMA e os especialistas resolveram proibir. Estamos bloqueados, enquanto que a Guiana já acumula 11 bilhões de barris de reserva, que é mais ou menos 70% de todas as reservas do Brasil. A nossa reserva do pré-sal vai começar a decair, a declinar. Se nós não tivermos a reserva da margem equatorial, segundo a Petrobras e o Ministério das Minas e Energia, o Brasil pode voltar a ser importador de petróleo. Hoje nós somos exportadores. A soja, o petróleo, o minério de ferro, a cana-de-açúcar e o melaço e as carnes são os 5 produtos que garantem a estabilidade da nossa moeda. E o padrão de consumo que o Brasil se desindustrializa. É a agroindústria, a agropecuária e a fronteira mineral que tem garantido a situação do Brasil. Isso tudo está imobilizado na Amazônia, porque os desorientados do meio ambiente, da FUNAI, do IBAMA, resolveram bloquear o país. Isso aí. E a gente estamos aqui conversando com o Aldo. Quero agradecer, Aldo, pela visita. Seja muito bem-vindo aqui na nossa pousada. E contamos com você em tudo. Inclusive, 2026 está próximo e a gente sabe que a gente volta. E vamos para próximo de Trump, todo mundo junto. E junto com o presidente Bolsonaro, agora convidado. Valeu. Um abraço, Gilson. Um abraço aos nossos, sei lá, essa internauta. Quem é que está ouvindo isso? A gente não é tão moderno assim, não, né? Nós somos do tempo antigo. Um grande abraço a todo mundo aí, viu? E quem puder, vem aqui para as Alagoas fazer um passeio aqui na pousada do Gilson, em São Miguel dos Milagres e no litoral de Alagoas. E Viçosa também, na sua terra. Vá conversar, vá conhecer Viçosa, a terra
onde teve o Quilombo dos Palmares, a terra onde Graciliano Ramos viveu, onde o pai dele foi prefeito, onde teve o cardeal primaz do Brasil, Dom Avelar Brandão Vilela, a terra do Teotônio Vilela, a terra de muita gente importante lá na Viçosa das Alagoas. E vale a pena ler esse livro, viu? Eu já li ele 2 vezes, é fundamental, eu sempre levo ele de presente para alguns amigos, né? Que é um quinto movimento, lá, escrito pelo Aldo. E eu vou dizer uma coisa, tá na internet esse livro, Aldo, para quem quiser baixar? Tá, pode baixar, pelo PDF é gratuito. É gratuito, né? Ou pelo e-book, é que chama, na Amazon. Na também. Amazon. É baratinho. É um bom soporífero, viu? É. Quem tiver sem sono, lê 15 minutos e dorme logo. Um abraço.